quero tratar com você sobre 3 temas extremamente importantes, mormente nos dias em que nós estamos vivendo. Então eu adotei como tema desta mensagem assim: você pergunta, a Bíblia responde. São 3 perguntas que eu vou levantar, que escuto todos os dias praticamente, e nem sempre as pessoas têm um claro entendimento do que é a resposta a essas 3 perguntas. A primeira pergunta é: quem é a pedra fundamental da igreja? Sobre quem a igreja está edificada? E eu vou recorrer ao texto de Mateus 16, 13 a 18. Diz o texto bíblico que Jesus estava caminhando com seus discípulos para o extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando ele faz uma enquete com os discípulos perguntando: quem dizem os homens, ou diz o povo, ser o Filho do Homem? O que as pessoas pensam, comentam a meu respeito? No imaginário popular, quem sou eu para o povo? E a resposta dos discípulos foi a mais vaga possível, porque o povo não conhecia Jesus. Então responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem ainda que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, ninguém acertou, ninguém sabia quem era Jesus. A ignorância do povo era absoluta acerca da pessoa de Jesus. Parece-nos que não é tão diferente hoje. Então Jesus pergunta a eles, aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, que era um líder e falante, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até esperando de Jesus um elogio. Parabéns, Pedro, você é um homem de fino, refinado discernimento. Mas não foi assim que Jesus disse. Ele respondeu: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro assim: ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Se o Pai não tivesse me revelado para você, como os demais, você também não saberia quem eu sou. E Jesus conclui assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Bom, nesses mais de 20 séculos de cristianismo, 3 interpretações continuaram a ser aceitas por este ou por aquele grupo religioso. A primeira interpretação é que o próprio Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está estabelecida, que ele é o fundamento da igreja. Há uma frase em latim muito conhecida que diz: ubi Petros ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. Então, a primeira linha entende que Pedro é a pedra fundamental da igreja, que a igreja é edificada sobre ele, e que aqui está o fundamento, a base da igreja.
A segunda interpretação é que a igreja é construída e edificada sobre a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E onde essa declaração é feita, aí está o fundamento da igreja. Não é uma pessoa, é uma declaração de fé. Mas a terceira interpretação é que o próprio Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Estou convencido de que o texto nos leva a essa terceira interpretação. Se não, vejamos. Na língua grega há uma espécie de trocadilho entre a palavra pedra e a palavra Pedro. Pedra não deriva de Pedro, Pedro deriva de pedra. A palavra Pedro no grego é Petros. A palavra pedra no grego é Petra. Petros, Pedro, é fragmento de pedra. É um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. Petra é rocha, é pedra inabalável. Metáfora só usada para Deus em toda a Bíblia. Então o que Jesus estaria dizendo seria assim: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra. Mas sobre esta rocha, esta pedra inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. Além disso, o pronome demonstrativo também nos ajuda no entendimento. Tanto no grego, quanto no inglês, quanto no português, há uma diferença entre esta e essa. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Pedro, Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, que sou eu edificarei a minha igreja. Então, você pergunta, a Bíblia responde. A pedra sobre a qual a igreja está edificada não é Pedro, é Cristo. O próprio Pedro entendeu isso, tanto em Atos quanto na sua primeira carta, quando ele afirma, tanto no seu sermão em Jerusalém, relatado em Atos, que Jesus é a pedra, que os construtores rejeitaram, que se tornou a pedra de esquina, o fundamento. E na sua primeira carta ele retoma o assunto mais tarde para afirmar que não ele, Pedro, mas Cristo é a pedra fundamental da igreja. Concordando com Pedro, Paulo vai afirmar de maneira categórica, em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios 10,4 está claramente posto, Cristo é a pedra. Então Jesus é o fundamento da igreja. Em segundo lugar, Jesus é também o dono da igreja. Edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, não é minha, não é nossa. A igreja tem dono e o dono da igreja tem marca de cravos em suas mãos. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Quem edifica a igreja é ele mesmo. Nós somos seus cooperadores, como Paulo entendeu. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Nós não poderíamos, com todo o nosso esforço, ou conhecimento, ou tecnologia, ou metodologia, produzir sequer uma pessoa salva. Preciso concordar com Charles Haddon Spurgeon, quando disse que é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma única vida seja salva sem a redenção de Cristo.
sem a obra do Espírito Santo. Mas, mais do que isso, em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é o inferno que está empurrando a igreja. Não. É a igreja que está invadindo as portas do inferno. A igreja é irresistível e vitoriosa. Nada nem ninguém pode destruir a igreja do Deus vivo. Até mesmo o sangue dos mártires, como dizia Tertuliano lá no passado, tornou-se a sementeira do evangelho. Quanto mais a igreja era torturada, presa, perseguida, levada às arenas, para as feras, queimados vivos, crucificados, mais a igreja crescia. Porque ela é indestrutível. Aquele que a salvou é quem a protege. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Você pergunta, a Bíblia responde. E a primeira pergunta é: quem é a pedra fundamental da igreja? A resposta da Bíblia é Jesus. É Jesus. É Jesus. Mas vamos a uma segunda pergunta que você faz e a Bíblia responde. Quem é o sumo pontífice da igreja? Primeiramente, vamos traduzir essa palavra latina, sumo pontífice. É um termo aportuguesado procedente do latim. Sumo significa supremo. Pontífice vem do latim pontifex, que significa construtor de pontes. Então, sumo pontífice significa supremo mediador. Quem é o supremo mediador entre Deus e os homens? E a Bíblia responde. Está escrito lá em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ele não é um dentre os muitos mediadores. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O próprio Jesus afirmou em João 14,6: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer ir a Deus, o caminho é Jesus. Disse ele mais: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Se você quer entrar na presença de Deus, Jesus é a porta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versos 18 a 21, diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus. Ele não imputou aos homens as suas transgressões e nos confiou o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quem toma a iniciativa da reconciliação é o ofendido. É Deus. E Deus nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. De tal maneira que Deus fez três coisas. Primeiro, Deus não imputou a nós as nossas transgressões. Imputar é colocar na conta dele. A nossa dívida impagável não foi colocada na nossa conta. Segundo, aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós. Em outras palavras, a minha dívida foi colocada na conta de Jesus. O próprio Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus lançou sobre o seu filho toda a minha dívida. E ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, conforme 1 de Pedro 2,24. Naquele momento ele foi feito pecado por nós.
Ele se tornou maldição, porque toda a maldade do nosso pecado estava sobre ele. Não havia beleza nele quando ele estava naquela cruz. O próprio sol apagou a sua luz quando ele estava na cruz. Agradou o Pai moê-lo. E ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus lançou sobre o seu próprio filho os nossos pecados e puniu nos seus filhos o nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte. A lei requeriu a morte dele e ele morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. De tal maneira que não há a mínima possibilidade de alguém ser reconciliado com Deus, a não ser que seja por meio de Jesus Cristo. Ele é o sumo pontífice da igreja. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 2, diz assim, versículo 1: Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o advogado que está à destra de Deus Pai e intercede por nós. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 33, vai dizer assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 16, somos informados que temos um grande sumo sacerdote. É Jesus, o grande sumo sacerdote. É Jesus, o sumo pontífice da igreja. Ele é o grande construtor de pontes. Por meio dele somos reconciliados com Deus. Você pergunta? A Bíblia responde. Quem é o sumo pontífice da igreja? É Jesus. É Jesus, é Jesus. Vamos a mais uma pergunta. Quem é o vigário de Cristo na terra? Vamos então interpretar a palavra vigário, e também é uma palavra procedente do latim. A palavra vigário significa substituto. Então, aportuguesando, quem é o substituto de Cristo na terra? A Bíblia responde. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo, em João 14, verso 16, vai nos informar que Jesus está se despedindo dos seus discípulos, nos seus últimos ensinamentos no cenáculo. Ele diz que ele vai voltar para o céu, mas ele vai enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. A palavra grega, outro Consolador, é allos parácletos. E chama a sua atenção para um fato. Na língua grega, havia duas palavras para outro. A palavra heteros e a palavra allos. Heteros é outro de outra substância, é outro diferente. Por exemplo, eu estou aqui com a xícara com água. Isso é um objeto. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Isso é outro objeto. Esse objeto tem natureza diferente deste aqui. Se alguém me pedisse, passa este objeto, e eu entrego o copo d'água, isso não. É o outro objeto. É a Bíblia. Outro heteros. Não foi essa palavra que Jesus usou. Quando Jesus se referiu ao Espírito Santo, ele disse, é o allos parácletos, é o outro Consolador. E allos é outro da mesma substância, da mesma essência, da mesma qualidade. É outro igual. Quando Jesus subiu ao céu, não poderia ser outro Consolador, por exemplo, humano, limitado, falível, sujeito a enganos, passível da própria morte.
Então Jesus foi ao céu, foi entronizado à destra de Deus Pai, e ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, que veio para ficar para sempre com a igreja. Este Allos Paráclitos, esse outro Consolador, não é um homem, não é uma instituição humana, não é uma denominação religiosa, é o Espírito Santo de Deus. Ele veio para nos instruir na verdade, ele veio para nos consolar. Ele veio para nos mostrar Cristo e para exaltar a Cristo. Então, fica aqui essas 3 perguntas tão oportunas que carecem e precisam de uma resposta não humana, não falível, não equivocada, mas uma resposta bíblica. Você responde, você pergunta, a Bíblia responde. O fundamento da igreja é Jesus. O sumo pontífice da igreja é Jesus. E o vigário de Cristo na terra é o Espírito Santo. Deus abençoe sua vida.